Olá pessoal, bem-vindos de volta. Esse é o quarto e último bloco da nossa aula sobre as considerações introdutórias sobre a Lei 6938. Agradeço a paciência de vocês até aqui. Falta pouco para a gente vencer a matéria programada para a aula de hoje. Pessoal, se ainda não assistiu às partes 1, 2 e 3, por favor, volta lá, isso é um todo lógico. E a gente precisa dessa construção para alguns debates aqui. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou abordar com vocês os artigos 6º a 8º nesse bloco. O artigo 6º vai falar da composição do chamado SISNAMA. Então, é a sigla aí para o Sistema Nacional do Meio Ambiente. SISNAMA, guardem essa sigla aí que ela é bastante utilizada. Então, quem é que faz parte do SISNAMA, professor? Se vocês fizerem a leitura de caput, mais uma vez, pessoal, acompanhe essa aula com o Vademecum aberto, vez por outra eu estou fazendo a leitura aqui para vocês, mas basicamente o caput vai dizer que toda aquela autarquia, aquela fundação, aquele órgão que foi criado, seja pela União, pelos estados, pelos municípios, o DF, os territórios, com o intuito de fazer a proteção do meio ambiente, esses órgãos, essas autarquias, essas entidades, elas fazem parte automaticamente do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Mas tenham cuidado, pessoal, porque não só essas entidades, esses órgãos que vão compor o SISNAMA. Os incisos, eles vão nos lembrar que é importante fazer aquela gestão da política ambiental em consonância com as outras pastas, como aquela crítica que eu já fiz com vocês, citando o professor Edson Milaré, de que é impossível uma política nacional de meio ambiente eficiente que torne a matéria ambiental separada, isolada das demais. Então a gente tem sempre que trazer uma discussão conjunta. E nesse sentido, pessoal, vem os incisos. E começando pelo inciso 1. Órgão superior, o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e das diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. Pessoal, Conselho de Governo aqui, hoje ele é tratado como sinônimo da reunião de todos os ministros, hoje ocupantes dos ministérios ligados à presidência da República. Então, todos eles, junto com o vice-presidente da República e o próprio presidente, eles se reúnem com uma certa frequência, inclusive reuniões extraordinárias, para discutir várias matérias, inclusive a matéria ambiental. Então, quando nós falamos a própria lei, para não fazendo isso em órgão superior, eu gosto sempre de fazer uma brincadeirinha aí, desculpem, todos vocês sabem que eu não sei desenhar nem em sala de aula, quanto mais aqui pelo computador, mas esse órgão seria como se fosse o cérebro do nosso Frankensteinzinho que está sendo montado aqui pelo artigo 6º. Então, o órgão superior vai ser o Conselho de Governo, vai ter o presidente, o vice-presidente e todos os ministros ocupantes dos ministérios atuais, ok? Além do mais, pessoal, o inciso 2 vai falar em órgão consultivo e deliberativo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Pessoal, o CONAMA, ele é um conselho com dupla aptidão. Em alguns momentos ele vai funcionar como um conselho consultivo, em alguns momentos ele vai funcionar como um conselho deliberativo. Quer dizer que às vezes ele só será ouvido, mas as decisões podem ser contrárias à sua opinião. Em algumas situações ele vai tomar a decisão mesmo. Mas para o desenho aqui do nosso Frankensteinzinho, eu gosto de dizer que eles seriam como os órgãos dos sentidos. É praticamente a partir deles
do CONAMA que nós vamos trazer dados para que o Conselho da República possa assessorar o Presidente da República e esse possa tomar as decisões adequadas. Beleza? Então, aqueles órgãos do sentido estariam ali representados pelo CONAMA. Órgão central, a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar como um órgão federal a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Pessoal, então basicamente é o seguinte, apesar de quem vai ajudar a tomar as decisões é o Conselho de Governo e o Presidente da República, mas talvez na nossa metáfora fosse melhor dizer que era a cabeça inteira do nosso monstrinho cisnão, beleza? Eu tenho um órgão central, cérebro mesmo, propriamente dito, que é o Ministério do Meio Ambiente. Não, professor, você leu errado, você falou ali em secretaria. Meus nobres, mais uma vez eu devo lembrar a vocês que essa lei 6938 de 81, em 1981, nós não tínhamos um Ministério do Meio Ambiente, nós tínhamos um secretário especial perante o Presidente da República. Nesse sentido, se fala na lei em secretaria. A lei, para ser atualizada, a gente precisaria de uma outra lei, mas votar uma lei no Congresso Nacional, passar ali por pelo menos um turno na Câmara dos Deputados, um turno no Senado, para atualizar uma situação de que nós não temos mais um secretário, sim um ministro, seria efetivamente alguma perda de tempo. Então, nós temos um ministro do meio ambiente hoje em dia e não um secretário, tenham cuidado. Então, o Ministério do Meio Ambiente é o cérebro, o Conselho de Governo vai ser a cabeça, o cisnão nós temos ali os órgãos do sentido que vão trazer informações para esse Ministério do Meio Ambiente, para esse Conselho de Governo poder tomar as decisões mais adequadas. Beleza? E os incisos seguintes, então, a gente constrói o corpo do nosso cisnão, os órgãos executores, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, com a finalidade de executar e fazer executar políticas e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências. Então, nosso monstrinho começa a tomar corpo, ok, nós temos ali os nossos dois braços, que seriam duas autarquias federais, nós temos o IBAMA, nós temos o ICMBio, que vão executar a política em nível nacional, em nível federal. Beleza? Pessoal, o que é que o IBAMA, o que é que o ICMBio fazem? Pessoal, praticamente toda a política de fiscalização, de licenciamento, de planejamento ambiental no Brasil, de execução de proteção ali da biodiversidade, nós temos a competência do IBAMA. O Instituto Chico Mendes foi criado em 2007 para cuidar apenas da matéria das unidades de conservação, apenas porque é uma matéria só, mas de fato eu considero relevante demais, inclusive é objeto de estudo minha dissertação de mestrado, essas unidades de conservação. O ICMBio então vai cuidar da gestão, do gerenciamento das unidades de conservação federais. E aí, professor? E aí que nós temos um corpo, vai ser os órgãos seccionais ou as entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização das atividades capazes de provocar a degradação ambiental. Ok, então nós temos um corpo do CISNAMA composto basicamente dos órgãos estaduais, órgãos e entidades estaduais, beleza. E aí nós temos, por fim, os ditos órgãos locais, os órgãos e entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, ok? Então,
nós temos os órgãos municipais aí, carregando o nosso bonequinho cisnama para onde precisa ir. Desculpem o desenho bem feio, é apenas uma metáfora, não quer dizer que funcione exatamente assim. Beleza? Pessoal, além do mais, quanto à possibilidade dos parágrafos, então os estados e suas competências nas áreas de sua jurisdição elaborarão normas supletivas, complementares aos padrões relacionados com o meio ambiente, observar o que foram estabelecidos no CONAMA. A gente já viu que a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre a matéria ambiental e que os municípios podem editar normas, sejam elas da competência meramente local, desde que, ou suplementar, desde que não sejam contrárias às normas federais e às normas estaduais. Pessoal, tenham cuidado quanto a isso, porque muita gente acha que apenas o CONAMA vai poder editar resoluções. Não, nós temos resoluções em cada um dos nossos estados, é plenamente viável. Então, muita gente me pergunta, professor, quanto à poluição sonora, quais são os níveis e tal. E aí, pessoal, a resposta é sempre meio frustrante, porque depende das normas locais, sejam elas dos estados, sejam elas, às vezes, normas, inclusive, municipais. Muita gente lembra daquela que não pode fazer barulhos acima de 80 decibéis depois das 10 horas da noite. Pessoal, isso aí é uma norma do município de São Paulo, aplicada em São Paulo. Beleza. Pessoal, indo para frente, peço que vocês leiam todos os parágrafos aí na casa de vocês, tirem as dúvidas comigo. Devo lembrar vocês que o artigo 7º ele foi revogado em 1990 e aí nós chegamos no artigo 8º, que compete ao CONAMA. Pessoal, de novo, o CONAMA, eu já falei para vocês ali no inciso 2 do artigo 6º, a composição dele se altera, inclusive por votação, o presidente vai ser sempre o ministro do meio ambiente, mas acompanhe aí, procurem qual é a formação atual do CONAMA, não que seja algo que eu vou cobrar em prova, mas para que vocês fiquem atualizados. Tudo bem? Tenham cuidado, porque em alguns momentos o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tem participação estatal e tem participação da coletividade, embora não seja uma participação paritária, mas ela é composta pelo poder público e pela coletividade, nós temos que, às vezes, ele tem o condão de ser um órgão deliberativo. Então, ele vai se reunir, vai votar por maioria de votos ou por uma maioria qualificada e vai tomar algumas decisões. Normalmente, vai ser um órgão deliberativo quando se fala da edição de normas. Então, entre essas normas se destacam as resoluções do CONAMA. Mas, muitas vezes, o CONAMA também será um órgão consultivo. O presidente da República vai tomar determinada decisão, e a decisão legalmente é dele mesmo, nada impede dele ouvir o CONAMA. Então, olha, CONAMA, tem uma obra assim, o que é que você acha? Então, o CONAMA vai dar a opinião, mas a opinião do CONAMA, quando for uma decisão consultiva apenas, ela não vinculará a decisão do presidente da República. E aí, pessoal, eu peço que na casa de vocês leiam todos esses incisos. Eu vou destacar para vocês, por exemplo, o inciso 1, que é estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividade efetiva ou potencialmente poluidora. Pessoal, esse inciso ele é importante, primeiro, porque, olha, até praticamente o ano 2017, o IBAMA era o grande órgão licenciador no Brasil, na ausência de órgãos estaduais e municipais, na ausência ali da Lei Complementar 140/2011, o IBAMA era a grande estrela. Então, quem sabia as dificuldades, quem sabia as falhas desse atuar de licenciamento era o próprio IBAMA. Então, era importante ele ser ouvido antes do CONAMA determinar as normas sobre licenciamento. E aí, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês também os incisos 6 e 7 como destaque dessa norma. Inciso 6 vai dizer estabelecer privativamente normas e padrões nacionais de controle da poluição de veículos, automotores, aeronaves, embarcações, mediante a audiência dos ministérios competentes.
Pessoal, sempre que você assiste a uma propaganda de um veículo, aparece um símbolozinho do IBAMA e uns dizerezinhos bem pequenininhos. Entre eles está lá em consonância com a resolução X do CONAMA. Apenas o CONAMA pode editar essas normas quanto à possibilidade de poluição dos veículos automotores, inclusive ampliando ou restringindo ainda mais a possibilidade da emissão de gases poluentes. E o inciso 7, cuidado, o 6 fala ali de uma competência privativa, o 7 não, mas o 7 vai falar em estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. E aí, pessoal, nós estamos diretamente relacionados aos chamados padrões de qualidade ambiental, que vai ser tema da nossa próxima aula. Tudo bem? Então, cuidado, porque dentre esses padrões, quando se falar da poluição dos veículos automotores, é competência privativa, quanto aos demais, uma competência que pode sim ser delegada, o que as outras entidades, os outros conselhos, podem tomar decisões ali complementares, ou às vezes até de uma maneira, eu não vou dizer contrária, mas que não venha entrar em choque, mas diferente das decisões do CONAMA. Tudo bem, pessoal, até excedi um pouco aí meu limite dos 15 minutos, mas foi por uma boa causa. A gente encerra aqui nesse quarto bloco o tema das considerações introdutórias sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Beleza? Pessoal, muito obrigado, um bom descanso a vocês. Eu espero estar à disposição no chat para sanar eventuais dúvidas. Deixem seus comentários, seja no espaço do Unileão virtual, principalmente lá, porque a gente vai ter um certo controle da participação de vocês, mas podem deixar aí também os comentários aqui no YouTube. Se vocês gostaram, marca aí o gostei, se inscreve no canal se for do seu agrado, para que você possa ser alertado sobre a publicação de novos conteúdos. Beleza? Vida longa e próspera, até breve, se Deus permitir.